Então, que saudade esse podcast com vocês, né? A gente estava dando uma parada, teve Covid, teve sem vontade de fazer, né? Teve faculdade, teve um monte de coisa, teve fone que não estava funcionando, mas voltamos aí a gravar mais um podcast para vocês. A gente ama fazer isso, né? A gente gosta muito sobre o assunto e vamos nessa. Então, a gente vai falar hoje sobre um filme, né? Na verdade, tanto o aspecto psicológico quanto o aspecto religioso desse filme, que para mim é o melhor filme de horror dos cinemas, né? Se chama Hereditário. É um filme doido, né? Mas quem me conhece sabe que eu gosto desses filmes com a pegada de doido, de maluco, né? Vamos comentar, né? Dá um oi aí, Sancler, dá um oi, Júlio. Fala aí, galera, E aí, quanto tempo? pessoal? Como vai? Tiro pro alto e é nóis aí. Então, a gente vai comentar um pouco sobre o filme, né? No caso, vai ter spoiler, né? Logicamente, se você tá aqui, saiba que terá spoiler. E vamos lá, vamos começando sobre o filme. O filme basicamente fala sobre uma família, né? A gente fala sobre uma família que passou por uma morte trágica da sua matriarca, né? No caso, a avó das crianças, a mãe da, que eu diria, se para mim, a principal do filme. E ela é um luto para a família, é um luto, uma perda gigantesca para a família. E tem essa filha que é a menor, né? No caso, é a menor que também morre no filme. Então, são dois lutos seguidos de uma perda familiar que é muito importante. Você vê isso logo no começo do filme. Esse diretor é fascinado por matar gente no começo do filme, né? A gente não pode falar que não. Então, e esse filme apresenta diversos aspectos, tanto de poética, que a gente vai falar hoje um pouco, a gente fala sobre os aspectos psicológicos, a gente tem um psicólogo aqui, formando em psicologia, a gente tem comentaristas muito importantes, né, tipo o Júlio e o Sancler. A gente vê esse filme, como eu acredito que também como uma esperança que os próximos filmes sejam muito bons, né, e eu vejo esse filme como a loucura é um aspecto importante, né? Tipo, como a loucura é rudimentar e como ele consegue fazer a loucura ficar um aspecto bonito no filme, sabe? A loucura como local de pertencimento. Então eu vou deixar um pouco aberto, só queria fazer essa introdução um pouco para vocês. E eu vou deixar aberto para vocês falarem. Sancler, o Júlio, querem começar aí? Como que vamos? Mano, o que tu falou é verdade. Esse lance de matar personagem no começo de filme, pra mim, é sensacional, porque quebra totalmente as expectativas, né? O filme já começa com um personagem morto, né? Que é a avó. E aí a Charlie, que é a menininha, né? Ela morre inesperadamente, né? Porque pra quem viu o trailer, a gente fica com a sensação de que a Charlie, né? Que é a garotinha, ela vai aparecer por boa parte do filme, mas não, ela morre, sei lá, com 20 minutos de tela, a garotinha já morre e não morre numa morte comum, é uma morte que, né? que tu não vai esperar. Ao mesmo tempo que eu achei aquilo muito visceral, eu achei já aí que ele começou a revolucionar algumas coisas dentro do gênero do filme, né? Porque a gente está acostumado com mortes importantes acontecendo ao longo do filme, depois que a gente descobre que tem uma ameaça, depois que a gente descobre que tem um assassino, alguma coisa do tipo, ou então é uma cena introdutória que não tem muito a ver com o restante do filme, né, como acontecia nas cenas iniciais do Pânico. Mas morte de personagem importante no começo do filme, não me recordo agora de filmes de terror que tenha trabalhado isso. Isso eu achei legal. E uma parte que eu achei legal também foi a proximidade da reação que o menino tem quando a irmã morre, né? Porque era ele que estava dirigindo o carro. Exatamente. E aí, pra quem não viu, ela bate a cabeça no poste, né? É aquela cena de que quando a menina bate a cabeça no poste, no caso, ela perde a cabeça e ele chega.
Ele chega em casa de carro com o corpo da menina no carro. Uhum. Cara, tipo assim, como assim, mano? Mano, aí o cara levanta do carro e vai dormir. Tipo assim, não tem o que fazer, sabe? Não tem o que fazer. Aí a mãe olha e começa a gritar, Que é uma sabe? Tipo cena assim, foda também, né? cara, aquele. Aí, tipo assim, quando eu vi a primeira vez, eu vi esse filme tipo, umas 3 vezes. Quando eu vi aquela cena ali, eu falei, mano, esse filme é diferente. Esse filme aí eu nunca vi igual, não, cara. Então, É foda, se cara. a gente for pro aspecto da loucura, o filme ele foge do padrão de roteiro de filme. É isso aí. Porque ele, Já começa com aquilo, é verdade. então, o que faz com que ele seja louco, não só na história, mas também na roteirização e produção do filme. O filme todo ele é sufocante e louco. Então você tem claramente ali Eu acho que é a melhor definição que pode ter. O filme é louco. o Não filme é tem louco. outra. O filme é de maluco. Então, O assim, filme é de você tem maluco. personagens loucos dentro de uma produção louca, dentro de uma roteirização louca, sem falar na imagem do filme também, as imagens, a fotografia do filme também, que deixa o aspecto mais cinza, aquele negócio mais dark, mais triste, porque aquela loucura que está acontecendo no filme é uma loucura triste, são consequências tristes. De luto, né? É uma consequência de um luto, né? De dois, né, no caso. Exatamente. Ou seja, Tanto foge. que você vê isso quando a mãe está reconstruindo a cena. A mulher já ficou perturbada. A mulher reconstrói na modelagem, sabe? A cena dela perdendo a cabeça. Cara, a mulher já tá tipo, perturbada. Se vocês prestarem atenção também, se vocês perceberem, no poste, o símbolo do Paimon já tá ali. A primeira Já. coisa que você. Primeira coisa que você tipo, dá de conta, você fala, ué, esse símbolo ali eu conheço. Aquele ali, né? Quem já fez ritual, eu não fiz, né? Mas aquele, aquele símbolo ali eu conheço. É o símbolo do Paimon. E, tipo assim, estancado ali na. E você já vê, poxa, ela não perdeu a cabeça por acaso. Ou o filme quer mostrar tipo uma loucura, sabe? Que aquilo é loucura, tipo, você tá vendo coisas no filme, ou você vê, no caso, ou você começa a perceber que, tipo assim, tem um aspecto espiritual, que a gente vai falar mais tarde, a gente ainda vai falar sobre esse aspecto espiritual no filme. Mas esse é o mesmo lance, é a mesma coisa que ele faz no Midsommar. No filme do Midsommar, ele meio que deixa a câmera distante da cena do suicídio, para quem viu Midsommar. E o cara que tá, tipo, visualizando de longe, quebra a quarta parede, olha pra câmera e fala assim, como assim? Assim, o que você espera do filme? E esse diretor ama, ele gosta de fazer isso, ele gosta de surpreender no início, como o Sinclair falou bem, sabe? E como o Júlio falou, é uma loucura triste. O filme Hereditário é um filme de loucura triste. É um filme de quem perdeu a cabeça. Uma loucura Sabe? triste. Não, Faz o tanto o telespectador também sentir aquele drama do que tá sendo passado e ao mesmo tempo se espantar com a coragem que que eles têm de mostrar o que eles querem mostrar, né? E isso tanto para filme de terror quanto para filme comum. isso aí. É o que me chamou a atenção nesse filme. Sim, cara, porque o peso da morte, o que a gente viu ali, né, é a morte de uma criança, e é a morte de uma criança sendo decapitada. Então, assim, ele tem dois pesos, igual você falou, Júlio, que ele não tem medo de mostrar. Ele mostra. Lógico que não vai muito pro gore, então isso é legal, ao meu ver, assim, no sentido de filmes que eu gosto, isso é um ponto positivo, porque ele não é um filme sangrento, mas ele teve coragem de mostrar isso e ele teve coragem de mexer com aspectos que a gente vai falar mais pra frente, de coisas que também dentro do ocultismo são reais. Então ele teve coragem em mexer nesses dois mundos. E isso, ao meu ver, é o que faz o filme, ele também, eu vou concordar com o Isaías, também ser o melhor filme de terror que eu já vi. Aí, eu disse para vocês assistirem. É muito bom, muito bom. Então, a gente dando continuidade tipo, do filme, partindo dessa cena, tipo, ali no enterro, cara, é engraçado, né? Tipo, até o símbolo do pai não aparece antes, né? No enterro da mãe da
da principal, né, entre aspas, da principal do filme, no cordão, que é o cordão de Paimon, né, que ninguém Sim. percebe. Aí tem a cena, né, no caso, entrando no campo meio, começando a entrar no campo meio espiritual, no enterro da mãe, da avó da menina e tal, as pessoas em volta começam a olhar para a menina e falar assim, tipo, dando uma piscada, é como se estivesse sorrindo, é como se o Paimon estivesse dentro da menina, entendeu? E o Paimon, tipo, ele quer um hospedeiro masculino, né? O Paimon precisa de um hospedeiro masculino. Ele quer um hospedeiro, ele tem o corpo feminino da menina, por isso que ele fica falando toda hora, né? Fazendo aquele gesto. E ele quer um hospedeiro masculino. E, tipo assim, quando todo mundo começa a olhar assim, como se, tipo assim, é o Paimon, é o nosso Senhor, é o cara que a gente tá servindo há muito tempo. Ele tá ali, sabe? E ali você já vê, caraca, uma coisa bizarra tá acontecendo. E, tipo, essa expectativa, cara, eu não vou deixar de dizer, o filme é maravilhoso, né? No campo meio que também no espiritual. A atenção nos detalhes espirituais que ele deixa ali. O Sampaio pode até falar melhor, né, Sampaio? Vou entrar nesse assunto aí. Eu queria mencionar, cara, também que tem uma cena que é muito legal, que ela vive falando, né, pro marido, quando o marido pergunta pra onde você vai? Aí ela fala, vou no cinema. E, na verdade, ela tá indo num grupo de apoio, né, que é uma roda, assim, de Isso conversa. mesmo. Não fica muito claro, mas parece ser uma roda de conversa de pessoas que perderam alguém, né? É. Perderam familiares, coisa do tipo. E ali a gente conhece um pouquinho melhor também dos lutos anteriores dela, né? Porque ela vai ali logo depois dela perder a mãe, né? Nessa parte do filme ela ainda não tinha perdido a filha, ela só tinha perdido a mãe. Mas a gente sabe, nessa cena, que a mãe, na verdade, não foi a única perda dela até aquele momento, né? Ela já tinha perdido acho que era o irmão, né? Agora eu não lembro. O irmão e o pai, né? Ela tinha perdido o irmão. Isso. O irmão foi pro manicômio, se eu não me engano, e o pai se matou em frente a ela. Isso. E ela conta algumas coisas que até passam despercebidas pra gente naquele momento, sobre coisas da mãe, que fazem a gente acreditar que a mãe ela tinha algum transtorno mental, alguma coisa do tipo. Mais pra frente a gente vai ver que isso daí ele pode ser entendido de um jeito ambíguo. Tem os dois lados ali. Mas até aquele momento a gente percebe que a história daquela família ela é meio marcada por transtornos mentais. Ela fala que o irmão ou o pai, né, agora não lembro agora, você acabou de falar, mas eu já esqueci. Um dos dois eles se matam justamente porque falam que a mãe tentava colocar coisas ou pessoas dentro da mente deles. Isso. E aí eles ficaram loucos e se mataram. E aí a gente pensa, de primeiro momento, que realmente eles enlouqueceram, né? Que aquela família ali, ela é marcada por transtornos psicológicos. Essa é uma cena-chave do filme. Oi? Quando você já percebe que a mãe já queria colocar o Paimon ali dentro, tipo, em outro aspecto, em outro olhar, né? Exatamente. Que é uma sacada que eu acho que nem na primeira vez que você assiste o filme você consegue se lembrar dessa cena. Mas se você assistir na segunda vez, você vai ver que desde o começo a mãe já estava tentando colocar ele dentro de alguém. E não dava certo. Não dava certo. E eu acho isso muito legal. Uma cena-chave que tenta fazer a gente... ele dá elementos pra gente ali ocultistas, né? Logo no enterro, que tem ali os símbolos e tal. Mas logo depois ele quebra a nossa perna porque ele mostra pra gente um lado psicológico. Então ele fala, olha só, esse filme aqui você pensou que estava falando sobre algo sobrenatural? Na verdade não tá. Na verdade tá falando sobre algo mais psicológico. A família ela vem de transtornos, o irmão ele foi internado, o pai dessa mulher ele se matou, a mãe também tinha alguns distúrbios. Então a gente tá querendo mostrar o lado psicológico para você. E depois ele te quebra as pernas de novo, porque ele te mostra que na verdade era o sobrenatural. E ele fica nessa dualidade. É engraçado. Tipo assim, se a gente olhar tipo, para pessoas assim, aí você fala, tipo, pessoa esquizofrênica. Você fala, poxa, esquizofrênica ponto, tá ligado? A gente não vai nem tipo, entrar no mérito, porque um efeito espiritual. Não, mas tipo assim, essa ambiguidade que o filme tenta passar, também tenta passar que, tipo assim, o aspecto metafísico influi sobre o aspecto psicológico e mental. É como se o filme tipo, falasse assim, se a gente juntasse as duas partes, falasse assim,
Eles são malucos, são doentes mentais, tipo assim, tem vários problemas de esquizofrenia, de gente que perdeu gente e ficou maluca por conta disso. Sim, entendeu? Mas qual é a causa disso? A causa é espiritual, sabe? Será que realmente é só um efeito psicológico? E esse diretor tentando brincar com isso tipo, muito legal. É muito, muito bom. Muito, muito lindo. Sem falar que assim, cara, como é que se fala? A dimensão mental, mundo mental e mundo espiritual, eu acho que eles estão muito mais próximos do que por exemplo, mundo físico e mundo espiritual, sabe? Eu tenho comigo que, como a gente já falou naquele podcast da música, que a música é uma das que mais conseguem atravessar todos esses aspectos, tanto mental, quanto psicológico, quanto emocional. E assim, eu acho que o mental é uma das que está mais próximo do aspecto espiritual. Então a gente nunca sabe se um é a consequência do outro ou qual é a consequência de qual deles. A gente nunca sabe qual é a consequência, qual deles é a causa, né? Agora, o filme passou para mim, ao meu entender e ao meu ver, que toda a construção do filme, desde o início até o final, era todo um ritual para o surgimento de um demônio, entendeu? Assim, ele foi construído de uma forma muito inteligente, né? Como se fosse um ritual. O filme todo foi o ritual para aquele demônio aparecer. E o Sinclair pode falar mais sobre esse demônio, né? Sobre como que é esse demônio, o aspecto desse demônio, que espírito ele representa, o que ele representa. Então, Paimon, ele é um daimon da Goetia, né? O Goetia é um sistema mágico que é muito antigo. Alguns grimórios não, né? O grimório, entre aspas, original, diz que ele pertenceu ao rei Salomão, que, na verdade, o livro, né, As Goetia, ele faz parte de um conjunto de 5 livros. Então, As Goetia é apenas um desses 5 livros, que é chamado de A Chave Menor de Salomão, ou Lemegeton. Dá para você chamar das duas formas. Então, o As Goetia, ele faz parte das chaves menores de Salomão, que tem aí 72 entidades, e ele vai te ensinar a como você convoca ou evoca essas entidades para atenderem desejos daquela pessoa que está invocando, né? É muito legal a forma como ele utiliza isso no filme, porque dá a entender que ele não é uma pessoa leiga. Eu não sei dizer se ele é um ocultista, mas que ele foi a fundo na pesquisa, ele foi, porque ele simplesmente não pegou o selo de um daimon aleatório e jogou lá no filme. Não. Ele escolheu a dedo. Porque o filme, a mãe, né? A gente vê a mãe, que eu também concordo com o Isaías, eu acho que ela é protagonista desse filme, ela é envolvida com artes. Ela faz esculturas, ela pinta, ela recebe ligações diretas de ateliês. Oi? É esquete, né? Como se chama? Quando a gente fazia na escola, lembra? Era tipo maquete, né? Maquete. Isso, ela faz maquete. Então, a partir daí, você já vê que tem uma conexão muito boa sobre o que ele estudou e sobre o que ele está querendo trazer para dentro do filme. Porque o Paimon, quando você pega o Grimório, As Goetia, né, do Lemegeton, que existem outras versões escritas por outros ocultistas que atribuem outras habilidades para esses daimons, ele originalmente é um daimon ligado à arte. Ele ensina conhecimento artístico para as pessoas que evocam ele. Então, você vê que o cara ele escolheu a dedo. Ele não simplesmente pegou. Não foi tipo o Vala, como a gente estava comentando aqui antes de abrir o podcast. Não foi como Invocação do Mal fez com o Valak, que pegou um daimon aleatório, né? Provavelmente abriu o livro, viu, tem esse daqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse cara mesmo, tá ligado? É o primeiro. Pensou ele lá e jogou. Não, vai esse daqui. Não, ele sabia o que ele estava fazendo. O selo que ele usa no filme é o mesmo selo do Grimório original. As habilidades que o daimon concede são as mesmas descritas no Grimório original. Ele é um daimon que concede habilidades artísticas. E no final do filme a gente vai ver
que eles citam outras habilidades. Por exemplo, você tem ali o ritualzinho, né? E o pessoal tá falando para ele, você pode nos conceder bons familiares. Sim, essa também é uma habilidade dele. Familiares seriam aqueles espíritos que se aproximam da sua família ou de você mesmo para te ajudarem a realizar alguma coisa, aí quando eles cumprem a função, eles vão embora ou ficam por períodos longos dentro da sua vida, ele te ajudando nos seus afazeres, tanto mágicos quanto práticos, né, do seu cotidiano. Então, sim, ele também faz isso. E você vai vendo que ele foi muito fundo nessa pesquisa. Tem uma cena que para mim foi muito simbólica e que foi quando eu percebi que esse cara ele realmente sabia o que ele estava fazendo. Ele não fez o que o Invocação do Mal tentou fazer. Que é a cena que tem a Joanne, né, que é uma mulher que a protagonista encontra, aparentemente a gente pensa que é por acaso, mas não é, e que ela faz parte desse culto a Daimon, a Paimon. E que mais pra frente no filme, a gente vai ver que tem uma mesa ali ritualística armada na sala dela, com alguns elementos interessantes. Por exemplo, ela tem o selo do Paimon dentro de um santuário, e umas velas acesas em volta, e aparentemente aquele selo é um selo de ouro. Ele é um selo dourado. E quando a gente volta para o Lemegeton, né, quando a gente vai para o livro da Asgoetia, existe uma tabela de elementos que correspondem à hierarquia daquele daimon que você evoca. Por exemplo, como é o exemplo do Paimon, né, segundo a Goetia, ele é um rei. E os reis, eles precisam ter os selos fabricados em ouro. Lógico que ao longo do tempo isso daí foi modificando, hoje em dia você pode fazer com outros materiais, mas originalmente o selo dele era feito em ouro. E aquele selo que estava naquela cena era em ouro. Então esse cara leu. Ele não pegou e simplesmente colocou ali um selo. Não, aquele selo era de ouro porque ele sabe que era de ouro. E na frente desse selo tem um triângulo com a foto do menino, né, do Peter, que é o garoto que vai ser o receptáculo do Paimon. Dentro desse triângulo, na magia Goetia, se coloca o selo do daimon que você quer evocar. E aí ele aparece para você. Aparecer é uma forma muito forte de falar, porque normalmente ele não aparece. Né? É mais fácil você ter sonhos com eles, ou então ouvir algumas coisas, ou ter uma intuição. Mas, segundo o Grimório original, ele apareceria dentro daquele triângulo. E é onde você coloca o selo para evocar. E ele teve uma sacada que eu achei genial, e eu achei incrível, que é botar a foto do menino dentro do triângulo. Porque o que ele está querendo passar ali? Qual é a linguagem metafórica que ele está querendo usar ali? Originalmente, a gente pega o triângulo, bota o selo dentro e o daimon é evocado dentro do triângulo. Quando ele bota essa foto, quando a Joanne, né, ela bota a foto do menino dentro do triângulo, ele está querendo dizer pra gente que aquela entidade ela está sendo evocada para dentro do corpo do menino. E é engraçado, tipo, o ponto mais crucial disso, que você vê, é que quando aquela mulher que faz o experimento, a gente vai voltar nessa parte também, que faz o experimento com a principal e fala assim, ela grita assim pro garoto, ele fala assim, ela fala o nome do garoto, eu esqueci o nome do garoto, eu tenho que pesquisar. Peter, o Peter, né? Aí ele grita assim, Peter, eu te expulso. É como se, tipo assim, ela expulsasse, não com a entidade que tá dentro dela, ela expulsasse a consciência do Peter. Eu expulso a consciência do Peter. Né? No caso, ela grita, eu te expulso, Peter, eu te expulso. Aí ele começa aquela manifestação do, tipo assim, na cabeça dele, tá ligado? E é mais uma prova que, tipo assim, a consciência, o psicológico e o espiritual se envolvendo ali, meio que também, se envolvendo ali. Você vê, tipo assim, tanto que naquela parte que ele levanta a mão do nada na escola e bate a cabeça na mesa, aí ele começa a sangrar. Bizarro. Isso, aquela parte maravilhosa ali. Tipo assim, aí você vê, tipo, aquela luz que ele segue com os olhos, sabe? Que a menina também via, sabe? Que a irmã dele menor também via. Então, tipo assim, a luz que ele segue, que ela também seguia, o espelho, quando ele olha pro espelho e ele vê o reflexo dele sorrindo para ele, tipo ali, aquilo ali, tipo assim,
pode culpar ele que tá fazendo aquilo, sabe? Não é mais ele, sabe? É o demônio, tipo, invadindo o espaço dele, ou é o psicológico dele que já não tá mais funcionando por conta das drogas que ele utilizava. Porque a gente tem que levar isso em conta. Ele utilizava drogas, né? Ele... Até isso a gente fica na dúvida, né? Pô, será que isso daí é um efeito... Crowley, nos diários de Crowley, ele colocava, ele falava, tipo, tem uma parte do diário que eu estava vendo até numa conversa do Nino Denani, que ele faz um podcast, o Nino Denani fazendo uma entrevista, e no caso, o Lorde, ele fala, tipo assim, o Crowley, uma vez, ele queria fazer os rituais dele, e ele, tipo assim, usa várias drogas, tá ligado? Ele usa, tipo, cocaína, um monte de merda. Dizem que ele, tipo, devia ter morrido por conta das drogas, né? O cara usava todos os tipos de drogas. E, tipo assim, ele fez o ritual. Aí ele fala que, tipo, no versículo, no parágrafo seguinte, no dia seguinte desse diário, ele fala assim, é como se o demônio estivesse na minha cabeça. Sabe? Não é o demônio que tá na tua cabeça, é você que chapou o coco no outro dia. Tá vendo coisinhas aí que não era pra ver. Então, tipo assim, a relação do Peter, tá ligado? Com as drogas. O Peter vê o que ele vê. Será que é por conta das drogas? Será que é por conta do psicológico que foi influenciado pelas drogas? Ou é por causa do Paimon que também usou as drogas como um mecanismo para usar o psicológico? São coisas totalmente separadas que a gente não tem como envolver. Todos esses elementos a gente tem que levar em conta no filme. Mas o acesso principal que eu quero falar no filme, tipo, é a primeira vez que acontece aquelas manifestações espirituais, que a principal está sentada na mesa, sabe? Aí ela está sentada na mesa, aí começa aquela, tipo, a escrever o giz escreve no quadro, sabe? Sozinho, sim. E tal, ali é tipo assim, se impressione com o que eu posso fazer, com o que o espírito. Se eu posso trazer o espiritual para cá, para perto, então eu posso trazer essa filha de volta. É isso que, tipo, o demônio quer meio que enganar ali eles, né? Ele quer tentar se passar realmente pela menininha que morreu, né? Pra falar assim, eu vou dizer uma coisa a vocês. Sempre que eu vejo um filme de terror que eu gosto de ver são filmes que se aproximam muito da realidade. São filmes que não sejam tão extravagantes assim. Eu vou dar um exemplo. Muita gente não gosta desse filme, mas eu acho fantástico, que é o Atividade Paranormal. Simples Atividade Paranormal. As coisas se movem na casa e a menina é possuída no final do filme e acaba matando o marido dela. Para mim, esse filme é simples, e por ser simples, para mim, ele é um dos melhores filmes de terror, porque é algo simples, é o que mais se aproxima da realidade. E esse filme Hereditário, ele, na minha visão, ele tá dentro dessa categoria de filmes de terror que se aproximam da realidade, entendeu? Se você for pegar... É claro que eu nunca conversei com alguém que foi possuído, que teve a família possuída por um demônio, né? Mas se você for pegar, assim, histórias de pessoas ou relatos de pessoas que contam suas experiências com entidades desse nível de poder, né, você vai encontrar coisas que são mais próximas da realidade do que como o Valak, por exemplo, que foi o que o Sancler citou, o Annabelle, que foi o que o Sancler citou também. Então, assim, em minha concepção de filmes de terror, esse daí vai lá pros tops, top 5, top 10. Cara, eu concordo contigo e eu defendo muito a Atividade Paranormal, porque eu sei que tem muita crítica realmente da galera que curte terror e criticam muito a Atividade Paranormal, e eu concordo contigo, porque é aquele terror que você fica naquela expectativa, sabe? Ele não quer te mostrar uma criatura. Ele quer te mostrar que aquilo dali pode ser só uma espécie de evento que pode estar acontecendo realmente, pode ser algo projetado pela mente deles, mas ele não está preocupado em te mostrar um boneco assassino, sabe? Ele não quer isso.
essa pegada eu curto muito mais do que desses filmes sangrentos ou coisas do tipo assim. Eu gosto bastante, eu defendo. E o que você estava falando sobre possessão, em Hereditário, tem esse lance dessa viajada, né? Que é um lance que precisa ser desmistificado também. Por quê? Os daimons da Goetia, as pessoas chamam de demônios, né? Na verdade, são entidades primitivas que, por viverem tanto tempo atrás, elas não têm uma moral muito bem estabelecida. Então, elas fazem o que você pede, se você merecer. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Para eles, bem e mal também tem essa relatividade. Eles estão em outro plano, então eles enxergam de uma outra forma. Aquilo que acontece no filme, é importante da gente falar que isso não acontece na vida real. Os daimons, eles não têm a capacidade de possuir o corpo, de assumir o controle de uma pessoa, mas eles podem influenciar. E isso também, o Ari Aster, né, que é o diretor, isso daí ele também sabe explorar, porque a todo momento a gente vê que fica nessa linha, né, quase que cruzando ali, entre os fatores psicológicos e entre os fatores de influência de daimon, ou de influência de alguns seres mais elevados que nós. Uma cena, por exemplo, quando eles estão jantando na mesa, e aí a mãe ela tem um ataque de raiva, e ela começa a jogar, né, toda a culpa da morte da filha no filho. E o filho pega isso e fala, não, mãe, de uma outra forma, não, mãe, na verdade a culpada é você, porque você que falou que ela tinha que ir na festa e ela não queria ir. E aquele acesso de raiva, ele pode ser entendido como psicológico, né, porque a família está abalada estruturalmente, ou ele pode ser entendido também como uma influência do daimon. Embora, especificamente, o paimon ele não seja um daimon que age com essa rispidez, né? Ele é um daimon muito mais tranquilo, ele não tem essa natureza. Tem outros que têm, e são agressivos e geram caos. Mas eles influenciam, eles não assumem o controle do corpo. Isso vai se repetindo ao longo do filme. Porque para quem lê um pouquinho sobre o ocultismo, para quem curte um pouquinho, vê esses dois lados, vê essa ambiguidade. Tem uma outra cena também, que ela tá no quarto ali, eu acho que ela tá sonâmbula, e o filho dela tá ali na frente dela dormindo, e ela tem um ataque, tenta mexer com a cabeça dele lá, e aí do nada parece até que ela não queria falar aquilo, mas ela fala, eu não queria ter você, tipo assim, eu não queria que você nascesse. É muito ríspido, vem muito do nada. Sabe que então você percebe que não pode ser. E o ponto Oi? disso tudo, Sancler, tipo assim, e ela simplesmente assim, fala isso e fala mais, né? Ela fala assim, eu tentei te abortar e não consegui. Aí você vê de novo a relação da mãe dela, né? A reação da mãe dela, tentando colocar o paimon dentro da criança, tá ligado? E não conseguiu justamente porque ela seria o paimon no futuro. No caso, o Peter seria o paimon no futuro. A questão é, tipo assim, cara, que confusão. E o que é mais maravilhoso, e o que, tipo assim, não descartando outros filmes, você tem o direito de gostar do que você quiser, mas você negar que esse filme não é genial, tanto no aspecto psicológico, aspecto espiritual, como o Sancler destacou vários elementos aqui espirituais, tá ligado? E no aspecto de interpessoalidade, sabe, entre as pessoas, e quanto a morte afeta uma pessoa, sabe? Quanto a dor que o outro faz quando morre, quando falece, afeta a mim diretamente, sabe? Tipo, a Anne, no caso a mãe, né? Ela viu a morte desde cedo, como o Sancler bem falou. Ela viu a morte do pai, viu o irmão dele ficando maluco, tentou fazer aborto, não conseguiu. O casamento deles está tipo um fracasso, dá para perceber isso, sabe? Não tem uma relação próxima do Steve com a Anne, não existe isso, sabe? Não existe aquele afago de mulher e marido, não existe isso na família. Então é tipo uma família desestruturada. É um pouco cru, né? Isso. É uma família desestruturada, com pessoas afetadas no seu âmbito desestruturados, com aspectos atuais desestruturados, porque tipo assim, quando a Anne
É rapidinho, Sinclair. Quando a Anne, ela chega e, tipo assim, ela sente um cheiro estranho, vai no porão e vê a mãe dela, que devia estar enterrada, que o Steve fala, tipo, descobre que a mãe dela foi desenterrada e a funerária pede desculpas. Tá ligado? Ele bota a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, que merda, de novo, mais uma merda acontecendo na nossa família. Ela sobe e vê a mãe dela, tipo, ali, parada, sem a cabeça, cara. Tu vê tua mãe, sem a cabeça, ali, e com aquele símbolo lá todo estranho. Você fala, meu Deus, eu não acredito, é mais um choque. Porque o que que pra mim, esse demônio da loucura, né? O Simon, ele tenta fazer, né? Ele tenta fazer, tipo, eu vou quebrar todos os aspectos psicológicos, né, dessa união do psicológico com o religioso, com o espiritual, eu vou acabar com todos os aspectos para entrar na tua vida, sabe? Para destruir a tua vida, para te deixar maluco, para eu poder entrar, sabe? Quando a N que começa a descobrir o álbum de fotografia, que a mulher que ela pensou que estava ajudando ela no aspecto espiritual na verdade, a vilã que faz parte de uma seita, que a mãe dela faz parte e ela não soube, ela fala assim, meu Deus, que é essa? Você entende? É um choque grande. O Peter não entende nada. Uma parte do filme que também tipo, é muito interessante, que é a Anne, ela ali em pé, e ela acorda o filho, acorda o Steve, fala assim, eu descobri uma forma de invocar nossa filha de volta. Vamos lá, vamos tentar fazer. Aí o Steve, para com essa loucura. Por favor, pare com essa loucura. Deixa de ser maluco, deixa de ser doido. E ela vai lá e invoca o Paimon pra dentro da casa dela. Ela só faz isso. Tá ligado? E todo mundo fala assim, meu Deus do céu e tal. E tipo, começa tudo daí. Tanto que depois o Steve acaba pegando né? do livro da Anne, da Charlie. Do livro da Charlie. Coitado, o Steve pra mim é o personagem mais injustiçado tipo assim, desse eu filme. nem sou da família e vou morrer assim, tá ligado? O que eu tô fazendo aqui? Não era pra eu estar aqui. Eu nem acredito. Pessoal, já vai dar 30 minutos de áudio já. Não, vai dar 40, a gente termina. Quando der 45, a gente termina. Então, show. Cara, pra mim é um filme que eu recomendo, né? Para as pessoas entenderem mais um pouquinho do que é loucura, o que ela pode fazer, não só com uma pessoa, mas com uma família inteira, né? E é um bom filme para deixar você em dúvida se foi realmente coisa de louco ou se realmente foi algo espiritual. A gente nunca vai saber aí qual dos dois foi o contraponto, foi o start, o gatilho, ou qual dos dois foi o objetivo final, foi a consequência. Entendeu? É um filme perturbador e a pessoa tem que ter estômago para assistir. Então, pra gente terminar, vai falar um pouco. Ancler, tem alguma coisa para falar do final do filme? Vamos começar já indo pro final ali. Cara, tem sim. Porque eu pensei que ele tinha esgotado todas as referências dele no filme todo. E ele não esgota. Porque quando tem aquela cena final, né? O Paimon, ele é coroado. E os membros ali do ritual que está acontecendo ali, né? Eles falam, nós estamos virados para o noroeste. E, curiosamente, o Paimon, ele é um Daimon que se apresenta também ao noroeste. Eu acho isso muito interessante, que ele não esgota, ele não poupa referências. Ele é um filme que o diretor ele quis usar todas as referências possíveis daquela história que ele quis contar. Então ele foi a fundo. E sobre essa relação de magia com psicologia, o próprio Aleister Crowley, junto com o MacGregor Matters, que criaram aí uma
uma versão um pouco mais atualizada da Goethe, né? Muito mais o Crowley, indo mais pro lado do Crowley. O Crowley, ele associa os daimons da Goetia como aspectos do nosso subconsciente ou do nosso inconsciente, que quando eles são ativados naquele ritual, você traz o que já está dentro da sua mente e você não reconhece. É como se você trouxesse para o consciente a sua sombra. E aí você tem que lidar com aquilo de uma forma um pouco mais aguda, né? De uma forma um pouco mais incisiva. E outra coisa que eu também queria deixar claro é que muito de Goethe ainda precisa ser desmistificado, né? Não existe só aquela forma salomônica de se fazer a magia, existem outras formas. Existem, por exemplo, a Goethe Patchwork, quem quiser, tiver a curiosidade, é uma boa para quem está iniciando no ocultismo. Ele é um sistema até relativamente seguro, nem sempre é seguro porque a gente não sabe direito com o que a gente está lidando, mas existem outras formas de Goethe e existem daimons que concedem coisas boas, tá? Não é porque são daimons, que foi um termo que foi muito demonizado pelos cristãos, né, depois que surgiu o cristianismo, não é porque eles são entidades amorais que eles não podem ajudar você em alguns aspectos. Por exemplo, se essa família tivesse evocado o Samijina, que é um outro daimon da Goethe, ele é um daimon especializado em ajudar a superar a dor e perdas. Então ele poderia ajudar essa família. Só fazer, né, fazer o craftwork com o daimon certo, mas não, nego quer estragar as famílias. Isso, entendeu? O problema tá na intenção. A intenção da vovó ali do filme não era uma intenção muito boa. Mas eu só queria deixar isso claro mesmo, e que possessão não é coisa de Goethe. Falou em possessão, não é Goethe, o daimon não vai entrar no seu corpo, mas ele pode desestruturar sua mente a ponto de acontecer aquilo que a gente viu no filme, sim. Isso daí é real, acho que tu mesmo, né, Zé? Tu conhece casos de pessoas que ficaram meio pirutas. Esses dias mesmo, né, cara? Mas cada um... eu não tô aqui pra julgar o que você faz ou deixa de fazer. É tua vida, irmão. Você que decide. Aqui nada vai falar que é porque... Exatamente. Cada um faz o que quer. Pra gente terminar essa podcast, o final, tipo, o que o Sinclair também falou. É questão de quando o Peter se joga da janela, ele vê a mãe dele troca a cabeça dele com um fio invisível, você fica assim, caramba, e ele se joga. Aí quando ele se joga da janela, e você vê ele mais o Peter. Na cabeça dele. Já é o Simon na cabeça dele, ou ele falou. Aí ele sobe, a casa da árvore ali, e aí começa a oração, né? Nós rejeitamos a Trindade, nós rejeitamos e louvamos. Aí vai lá, salve de uma vez, né? No caso, também o como se fosse um baile, um demônio, né? No caso, isso é mais um respeito para a medida. E exaltando ele colocar esses detalhes, sabe? A coroação dele, no caso, a imagem de pai oferecer um dos reis do inferno, a cabeça é ele, assim, de um vídeo que eu vi, e eu gostaria muito de mostrar para vocês. Se eu não me engano, só você pesquisa no YouTube, ele a cabeça é hereditário, ele é do Elegante, é do canal. Você vai ver ali aspectos psicológicos ali. E ele também tem outro vídeo falando dos aspectos espirituais. Então, cara, se você não vê
você viu filme, eu peço que você veja de novo com esses pequenos detalhes que a gente falou, né? Que a gente acha super importante. Lembrando sempre que a gente não é nenhum especialista, a gente não está aqui para ditar regras, a gente é só um iniciado nessa grande magia, né? Júlio, quer deixar algum final? Não, só o tema mesmo que é muito bom. A gente está planejando voltar com mais força aí esses dias, tá? Com mais vídeos, com mais podcast. O pessoal tem até perguntado por. E com entrevistas aí, quem sabe, chamar mais gente aí para conversar com a gente. Esses temas aí que são interessantes. São ocultos e interessantes. Só isso mesmo. A gente vai terminar um pouco. Terminar esse podcast. A gente agradece para quem chegou até aqui. 45 minutos, eu acho que já é muito, né? Eu acho que ninguém atura a gente. Eu peço que vocês se inscrevam no canal quem não é inscrito, ative o sininho para receber notificações. Eu nunca pensei que ia falar isso na minha vida. E espero que vocês curtam os próximos vídeos nossos. A gente pretende pelo menos ficar aqui semanalmente, né? No caso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente sempre gosta de lembrar, patente-os para a nossa cabeça, patente-os para o nosso coração, né? Que se abram as portas para a nossa mente, que se abram as portas para o nosso coração. E tchau, tchau. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, galera.